Então, manda aqui o cafezinho que eu tava dizendo anteriormente, né? Eu e essa minha amiga tava conversando a madrugada inteira, né? Sobre tais comportamentos, né? O quanto é perigoso. Hoje em dia, o termo narcisista ficou tão amplamente conhecido que todo mundo utiliza esse termo quando se trata de alguém. Mas um dos sinais que vai ficar bem claro aqui sobre realmente o comportamento narcisista, tá? A pessoa, ela pode ter uma série de sintomas, sintomas não é nem bem a palavra, né? Ela pode ter uma série de comportamentos, mas esse tem que ser o principal do comportamento de uma pessoa narcisista. Qual é? É o desprezo e o silêncio. Ambos, desprezo, silêncio, rejeição. Essas são as armas mais utilizadas por uma pessoa que tem um transtorno de narcisista, né? Ele invalida, né? E silencia. Se uma pessoa é tóxica, é abusiva, mas ela não dá um tratamento de silêncio, ela não é narcisista. Os narcisistas amam punir com desprezo, com rejeição, com silêncio, né? O narcisista, ele não conversa, ele não admite erros, né? Eu tava conversando ontem com a minha amiga sobre isso, a gente tava analisando os comportamentos humanos, a forma humana, né, de se expressar e tal, e a gente tava vendo esses termos que é um nome tão popular que hoje até os próprios narcisistas usam contra as vítimas, né? Quando as vítimas começam a dar a volta por cima, automaticamente logo elas assumem, é como se elas assumissem o papel do narcisista, sendo que ela tá apenas se livrando, né? E assim, é bem complicado a gente saber assim, que realmente de que lá tá a verdade, mas um desses sinais é bem mais fáceis de notar, que é exatamente esse comportamento do silêncio. Uma pessoa que realmente é narcisista, o tratamento que ela usa para punir suas vítimas é o silêncio. E é isso. Agora, vamos assim, algumas reflexões, né, que a gente pode observar. Que a gente estava comentando, né? Como as pessoas são, né? E o quanto é difícil de você saber, hoje em dia, discernir de que lado a verdade reina mais, né? Eu estava falando sobre esse tipo de pessoas, né? Que hoje em dia todo mundo é tão ferido, todo mundo é tão... Como é que pode dizer? Eu acho que devido ao aumento de informação também, que isso não é ruim, isso é bom, mas em demasia, isso é prejudicial. Porque você não sabe hoje mais discernir quem tá falando a verdade ou não, mas existem sinais, né? E cada vez ficam mais difíceis de você discernir. Mas é isso, sobre o que eu tava falando, um dos comportamentos que realmente uma pessoa que é narcisista faz é o tratamento de silêncio, a rejeição e o desprezo que ela dá para outras pessoas. Só que assim, gente, a gente falando sobre isso, falando sobre relacionamentos abusivos, falando sobre... Era uma situação que a gente estava comentando sobre o lado espiritual, o lado religioso, né? Era sobre isso, não era nem sobre relacionamentos. Mas vamos lá. Também existe aquelas... todas as pessoas que dão tratamento de silêncio são narcisistas, que são assim perversas, que desqualificam, não. Mas tem as pessoas também que são narcisistas ocultas, é aquelas que são muito boazinhas, mas elas estão te desclassificando de alguma forma ou fazendo você se magoar. E a intenção dela não foi aquela. E
é exatamente um termo que eles utilizam. Me desculpe se você se sentiu assim. Não foi isso que eu quis dizer. E foi. Ele não pede desculpa pelo que ele falou. Ele pede desculpa, ele ou ela, né? A pessoa não pede desculpa pelo que ele falou. Ele pede desculpa por você ter achado. É tipo assim, ah, me desculpa, mas você pensou assim. Mas não é bem assim que eles falam. Eles falam assim, me desculpa por você pensar isso. Não foi isso que eu quis dizer. Esses são os narcisistas ocultos, tá? E também são perversinhos. Com palavras, com atitudes. Falam mal de você pelas costas, faz aquela corrente de difamação. Toda e qualquer pessoa que gosta de fazer a corrente da difamação para mostrar o quanto ela é boa, magnífica, maravilhosa, um alecrim dourado. Esta pessoa é narcisista. Se é muito boazinha, é oculta. Se é escancaradamente assim para falar mal, é narcisista mesmo, perversa, não esconde mesmo não, que é ruim não a peça. Mas assim, existem graus de narcisismo, né? Existem vários graus. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Só que assim, ao longo da minha vida, das minhas experiências com pessoas, com amizades, assim, eu pude observar uma coisa. A pessoa doente, ela só me adoece quando eu permito me permanecer. Não é nem por perto, porque tem pessoas que a gente tem que conviver. É que eu me permito. Na verdade, assim, essas pessoas elas só têm o dom de nos ferir quando a gente realmente acredita que a opinião delas importa. Quando você não tem certeza de quem você é, sabe? Quando talvez você precise de pessoas, se cercar de pessoas que realmente gostam de você, que lida com você, que sabe quem você é. E a opinião delas se importa pra você, porque elas se importam com você, elas se importam com sua vida. Então essas pessoas que se importam com você, que se importam com sua vida, é a opinião delas que é mais importante. Não dessa pessoa que gosta de soltar o veneno e depois limpar o veneninho da boca. Solta o veneno e depois limpa o veneninho da boca. Essas pessoas, elas só têm o poder de nos afetar quando a gente realmente acredita que a opinião delas sobre você é importante, né? Então, assim, como eu falei, ao longo da minha caminhada eu já conheci várias pessoas, amigos e inimigos, que tinham comportamento narcisista, que tinha não, tem, né, que ainda estão vivas, né? Em nome de Jesus eu espero, porque essas pessoas são lição na vida de qualquer um. E assim, é quando você realmente se sente afetado. É que essas pessoas podem afetar a sua saúde mental. É quando você faz cara de... que é como as psicólogas chamam, né? De pedra cinza. Pedra cinza, assim. Nem fede, nem cheira. Ela não tem poder nenhum. E assim, pra pessoa que realmente tá sofrendo na mão de uma pessoa dessa, o contato zero é o ideal. Mas quando você se conhece, tem certeza de si, sabe quem você é, não se deixe se afetar, porque afinal de contas a opinião dessa pessoa não importa. Isso, gente, eu tô falando para relacionamentos como amizade, vínculo de trabalho, né, colegas de trabalho, essas coisas. Porque uma pessoa que diga pra mim que, eu sou casada com um narcisista, sou casado com uma narcisista, sinto muito. Não tem como você exercer essa sua liberdade com uma pessoa que vive te ferindo, não. E como é que você vive com uma pessoa que você não... me libertei. Como? Você ama a pessoa, mantém relacionamento com a pessoa e tá liberta? Não, filha, você não tá liberta. Enfim, o que foi que tu viu na criatura? Que tu tá liberta de quê? Então, assim, não tem como, né? Não tem como casar. Mas eu tô falando assim, em relação a amizades. Em relação a colegas de trabalho, em relação a patrão, a chefe, seja quem for que tem esse tipo de comportamento, é como eu falei. Que elas dão desprezo, elas dão rejeição, elas punem com silêncio. Sabe? Uma pessoa que é humilde, que é normal, tranquila, beleza, ela
Depois de um desentendimento, de alguma coisa na vida e tal, ela passa por cima daquilo, ela evolui, aquilo tanto faz. Mas quando ela carrega aquele ego dela, ela costuma te punir com silêncio, te punir com rejeição, com desprezo e com difamação. Com difamação, com calúnia, pra todo mundo acolher essa versão dela, né? Mas é como eu falei, um dos sinais é esse, silêncio. Ele pune as vítimas com silêncio. E é isso. E a gente estava comentando sobre isso. Eu desconfio muito de pessoas muito boazinhas. Muito boazinhas, muito santinhas, muito sabe? Eu fico assim de orelha em pé. Essas pessoas são capazes de... A língua, o tamanho da língua carregada de veneno. Sabe? Pra lhe ferir, pra lhe oprimir, pra lhe magoar, mas de uma forma sorrateira. Essas pessoas que eu mais tenho medo, né? E assim, uma das coisas também mais importantes que eu deixo aqui, claro, registrado aqui, eu já passei muita coisa em relação a tais comportamentos, já senti na pele. E assim, um conselho para quem é vítima, para quem está se descobrindo agora, com o que quem tá descobrindo agora, quem tá acordou agora, né, do ciclo, entendeu que o que tá passando, acordou, e primeiro vem a fase de você culpar a pessoa, de você culpar a si mesmo. Por que que eu caí nisso? Por que que eu acreditei? Por que que eu passei tantos anos ao lado daquela pessoa? Por que que eu me permitia isso? Por que isso? Porque aquilo é a fase dos porquê. Você começa a se culpar. A segunda fase, você culpa a pessoa. E olha, isso vai levar anos. Dependendo do seu coração. Dependendo de você vai levar anos. Possa ser que passe rápido. Mas enquanto você não tirar a culpa nem de cima da pessoa e nem a sua, você não vai passar de fase. Então, quando você passa de fase, deixa eu tomar aqui meu cafezinho. Quando você passa de fase, você vai para a fase nível 3. Que a culpa nem é da pessoa, nem sua. Mas que aquilo aconteceu porque você precisava aprender alguma coisa, caramba. Passar pela vida sem passar por nada. Bênção. Então, foi assim, eu cheguei na minha fase 3. Também foram muitos anos, né? Mas eu cheguei na minha fase 3. Que tipo, nem fede nem cheira. Tô na fase 3. Nem fede nem cheira. E for lição. E tá legal. E caramba, eu não podia passar por nada disso na vida. Como era que eu ia ser inteligente se não soubesse? Como era que eu ia aprender que uma pessoa estava realmente manipulando o outro se eu não tivesse passado por a manipulação? Se eu não tivesse passado por tudo que eu tivesse que ter passado, como era que eu ia saber o que realmente é manipulação e o que não é? Como era que eu ia saber o que é maldade se ninguém nunca tivesse feito maldade comigo? Eu nunca, jamais eu saberia, né? E é isso. Isso nos deixa lições, seja lá o que a gente esteja passando, isso nos deixa lições profundas, né? E assim, vou encerrar o vídeo porque aqui em casa é bem barulhento, porque eu tenho 4 crianças, glória a Deus, e elas fazem muito barulho. E é isso. Muito obrigada aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo, tchau, tchau.